Sabe aquela ideia de que o que acontece no intestino fica no intestino? Pois é, a ciência está mostrando que talvez não seja bem assim. Na verdade, existe uma via de comunicação incrível entre o nosso sistema digestivo e o cérebro, principalmente quando o assunto é dor e inflamação. E se eu te dissesse que uma única molécula, produzida por bactérias boas do nosso intestino, pudesse simplesmente silenciar os sinais de dor que viajam até a medula espinhal? É exatamente essa pergunta fascinante que a gente vai explorar agora, com base num estudo bem recente. Bora desvendar essa história juntos. Primeiro, a gente vai entender essa comunicação misteriosa entre o intestino e o cérebro. Depois, vamos conhecer o vilão que causa o problema e o herói que pode salvar o dia. E claro, vamos ver como a ciência testou essa teoria, com umas reviravoltas bem interessantes no caminho. Então, para começar, vamos alinhar um conceito fundamental. Existe uma verdadeira rodovia de informação que não para de fluir. Ela vai do nosso intestino para o nosso cérebro e vice-versa. Isso é o que chamamos de eixo intestino-cérebro. Mas quem é que controla o tráfego nessa rodovia? A resposta, por mais incrível que pareça, são os trilhões de micróbios que vivem no nosso intestino. Essa microbiota não só ajuda a gente a digerir a comida, não. Ela conversa, e muito, com o nosso sistema nervoso. Mas e o que acontece quando essa comunidade de micróbios entra em desordem? Bom, é aí que surge o vilão da nossa história. Um problema chamado disbiose intestinal. Disbiose, de forma bem simples, é um desequilíbrio. É quando as bactérias ruins começam a ganhar espaço das boas, e isso acaba gerando um monte de problemas, incluindo, olha só, um baita aumento da inflamação. E essa inflamação não é só teoria, ela é totalmente mensurável. Dá uma olhada nesses dados. Quando os pesquisadores mediram proteínas que são marcadores de inflamação, os níveis em camundongos com disbiose simplesmente dispararam. É a prova de que o problema ali é real e concreto. E aqui está o ponto central. Essa inflamação toda não fica presa no intestino. Esses sinais de alarme viajam por aquela rodovia intestino-cérebro e vão parar lá na medula espinhal. E o resultado? Inflamação lá também, o que a gente chama de neuroinflamação. E isso deixa os neurônios da dor em estado de alerta máximo. Ok, diante desse problemão de inflamação generalizada, a pesquisa começou a olhar para um potencial herói, uma molécula produzida pelas nossas bactérias boas, chamada butirato. Pensa no butirato como o zelador do nosso intestino. Ele alimenta as células do cólon, deixa a barreira intestinal mais forte e, o mais importante para a nossa história aqui, ele tem uma capacidade incrível de combater a inflamação. E isso levou os pesquisadores para a pergunta de $1 milhão. Se a disbiose atrapalha a produção natural de butirato, o que aconteceria se a gente suplementasse ele diretamente? Será que ele conseguiria apagar o incêndio tanto no intestino quanto lá no sistema nervoso? Então, bora ver como eles foram testar essa ideia. Os cientistas montaram um experimento super elegante para descobrir o que de fato acontecia. O plano era bem direto. Primeiro, eles criaram a disbiose nos camundongos com um coquetel de antibióticos. Depois, deram para um grupo o nosso herói, o butirato, durante 2 semanas. E aí, foram medir a inflamação no intestino e, o mais importante, foram escutar a conversa elétrica dos neurônios de dor na medula espinhal. E os primeiros resultados já foram animadores. O tratamento com butirato conseguiu diminuir de forma bem clara os sinais de inflamação no intestino dos camundongos. O incêndio lá no intestino estava começando a ser controlado. Mas essa era só metade da história, né? O grande teste era saber se essa calmaria no intestino ia significar paz também para o sistema nervoso. Então a equipe voltou sua atenção para a medula espinhal. Antes do tratamento, a situação era caótica. Os neurônios de dor estavam num frenesi total. Nos camundongos com disbiose, a taxa de disparo elétrico era mais de 7 vezes maior que o normal. Eles estavam literalmente em alerta máximo, prontos para disparar sinais de dor a qualquer momento. E agora se preparem para o resultado mais impressionante. O butirato não só acalmou esses neurônios superativos, como ele reduziu a taxa de disparo para um nível ainda mais baixo que o dos animais saudáveis. É uma virada de jogo espetacular. É como se o butirato tivesse encontrado um botão de mudo para os nervos da dor e simplesmente apertado. Mas como em toda boa história da ciência, a vitória não foi tão simples assim. Os pesquisadores acabaram encontrando uns resultados bem inesperados, que só mostram o quanto nosso intestino é um ecossistema complexo. A gente podia pensar que dar butirato simplesmente ajudaria as bactérias que o produzem a se recuperar, certo? Mas o microbioma raramente segue uma lógica tão simples. Na verdade, o tratamento com butirato diminuiu a quantidade de algumas bactérias,
inclusive algumas consideradas boas. Isso mostra que o corpo não estava só tapando um buraco. Ele estava fazendo um reequilíbrio super complexo, uma dança delicada que a gente ainda está começando a entender. E o maior paradoxo de todos ainda estava por vir. Mesmo dando butirato para os camundongos, os níveis de butirato nas fezes deles não aumentou. Ué, para onde foi todo esse butirato? A teoria mais provável é incrível. O corpo absorveu e usou tudo tão rápido para combater a inflamação no sistema inteiro que quase não sobrou nada para ser excretado. Isso mostra que o butirato não age só no intestino, os efeitos dele são sistêmicos. E aí? O que tudo isso quer dizer na prática? Bom, essas descobertas abrem uma fronteira completamente nova para o tratamento da dor e da inflamação. A mensagem principal é muito clara. A saúde do nosso intestino está intimamente ligada à saúde do nosso sistema nervoso. O butirato funciona como um mensageiro poderoso que viaja do intestino para acalmar a inflamação em lugares distantes, como a medula espinhal. Isso, claro, abre portas para um futuro onde tratar o intestino pode ser a chave para tratar o cérebro. Então, o ponto crucial é este. Focando na saúde intestinal, a gente pode ter uma nova e poderosa ferramenta para lidar com condições de dor crônica e neuroinflamação que até então pareciam não ter nada a ver com o sistema digestivo. E isso nos deixa com uma pergunta final. Se uma única molécula consegue fazer tudo isso, a gente está só arranhando a superfície do que é possível. Que outras conversas secretas estão acontecendo dentro de nós agora? E mais importante, como a gente pode aprender a falar a língua do nosso microbioma para destravar um novo nível de saúde? Fica aí a reflexão.